Com relação ao retorno às aulas presenciais no período pós-pandemia, a gente pode fazer uma primeira análise, eh, elencando alguns elementos que vão precisar fazer parte desse processo, obrigatoriamente, né. Em primeiro lugar, é importante dizer que vai precisar ser um processo intersetorial, né, vai precisar uma grande porção de intersetorialidade para que ele funcione totalmente. A escola sozinha não vai dar conta desse processo, a exemplo de que ela vai precisar de uma assessoria forte da área de saúde, né, para estabelecer e acompanhar os protocolos higiênicos, né, que terão que ser incorporados à rotina da escola, né. Talvez algumas instituições da área do direito social, né, como o Ministério Público, como em especial para as escolas públicas, no acompanhamento do processo de evasão, que com quase que certeza vai acontecer, né, ou motivado por questões econômicas, né, de alunos que de alguma forma vão precisar é, trabalhar, né, em função da nova situação em que se encontra muitas das famílias de escolas públicas, ou por questões mesmo de desmotivação, né, por achar que o ano de 2020 já está perdido, que não vale a pena mais voltar e só vão imaginando só retornar em 2021. Os conselhos tutelares, né, são outra instituição que nessa busca ativa aí pelo processo, para minimizar o processo de evasão, vão precisar ser bastante parceiros, né, nesse retorno. Nas escolas privadas, essa evasão com certeza vai ter um impacto forte na própria saúde financeira da escola, né, na sustentabilidade da escola. E as escolas particulares já estão, né, desenvolvendo, pelo menos as que eu acompanho, as que eu observo mais de perto, já estão desenvolvendo essa ação no sentido de minimizar esse impacto. Agora, existem duas maneiras, duas ordens, né, nesse retorno. A gente pode se pensar, e alguns países, né, alguns lugares estão fazendo dessa forma, primeiramente o retorno dos mais velhos. O que motiva isso? O fato de que os alunos do ensino médio, eles têm uma espécie de prazo, né, uma espécie de necessidade de terminalidade agora em 2020, visto que estarão ingressando em universidades em 2021. No caso aqui do Brasil, a questão do Enem, que já foi a princípio adiado, né, 30 dias e vai ser acompanhado. Então, os terceiros anos de ensino médio são, digamos assim, se a gente tiver como base essa necessidade deles, deveriam ser os primeiros a retornar. Existe aqui no caso do Brasil especificamente uma necessidade grande, em especial do retorno das creches, né, das creches e educação infantil, principalmente as que funcionam em horário integral, em função da necessidade de retorno dos pais ao trabalho, né. A reabertura da economia está exigindo que os pais voltem aos poucos ao trabalho, a sair de casa para trabalhar, e muitos não têm onde deixar os seus filhos, né? Tanto faz. Voltando primeiro os maiores para os menores, ou dos menores para os maiores, questões vão ter que ser vistas, né, e problemas contornados. No caso das crianças menores, da educação infantil, talvez um dos maiores desafios, e os países que já voltaram têm demonstrado isso, seja manter as crianças realmente com o afastamento obrigatório de 1,5 m, né? As crianças estão ávidas pelo contato físico, pelo contato social. No caso dos mais velhos, esse retorno, ou seja, essa questão já fica mais fácil por eles compreenderem essa necessidade de afastamento, mas não se tem o controle, por exemplo, do caminho entre casa e escola e escola-casa, né, que podem haver alguns desvios aí, dada a grande necessidade que o adolescente tem, né, natural da faixa etária, de convívio social, de estar com um grupinho, de visitar um colega, de ir passar no shopping, né, ou seja, isso daí com certeza vai surgir como questões a serem tratadas. De uma forma ou de outra, esse retorno ele vai ser parcial, né? Ou seja,
ele vai ser parcial e vai depender muito da infraestrutura da escola para manter as exigências das entidades de saúde, né? Manter esse 1,5 m de distância de um aluno para o outro. Então, se as salas de aula, por exemplo, forem grandes, no sentido, né, da quantidade de alunos que abrigam, essas turmas que estudam nessas salas poderão voltar numa proporção maior, talvez de 50%, né? E os 50% que assistem aula num dia, os outros 50% ficam em casa. E existem casos na Europa, né, de escolas que estão voltando com um nível de 20%, ou seja, uma volta bem gradativa mesmo, né? Ou seja, um quinto dos alunos assistem aula na segunda, o outro quinto na terça, na quarta, na quinta, na sexta, onde se completa aí a totalidade da turma. Então, sempre 80% dos alunos permanecem em casa, e essa é uma das questões de ordem pedagógica, né, que vão precisar ser muito bem discutidas e entendidas por parte das escolas e dos professores. O bom senso recomenda que, como as turmas terão que retornar de forma parcial, que seja mantido o trabalho do ensino, na estrutura do ensino remoto, né? E que esses encontros presenciais nas primeiras semanas sirvam tão somente para fixar, né, aquele conteúdo que já foi dado na modalidade à distância, né, na modalidade remota, para tirar dúvidas, e que, pelo menos no primeiro mês, os encontros presenciais aconteçam privilegiando o desenvolvimento de atividades socioemocionais, né, promovendo um acolhimento afetivo, um acolhimento emocional, primeiramente dos funcionários e dos professores, depois desses alunos, né, por pelo menos um mês. Eu acho que a coisa vai precisar funcionar assim. Os encontros presenciais apenas servindo como fixadores de conteúdo, momento do professor fazer uma avaliação diagnóstica, né, do que foi de fato aprendido ao longo desse período que ficamos em isolamento social. Em síntese, as escolas vão ter que fazer um replanejamento específico para esse período de retorno, até porque a experiência está mostrando, nos países que já estão passando por essa experiência, que leva-se em média 3 meses para que os alunos possam voltar integralmente, a turma inteira, às aulas, como a gente costuma chamar, aulas normais presenciais. Então, a escola vai precisar se mobilizar para fazer esse planejamento específico aí, nesse momento de retorno, né? E isso sem contar os hábitos, né, e as práticas que não fazem parte hoje da escola e que vão precisar fazer, né? As práticas de um protocolo de higiene, como higienização das mãos na chegada, medição de temperatura, colocar em diversos lugares da escola o álcool gel. Então, a escola privada já tem que começar a se preocupar com esse custo, né? A questão da distribuição de máscaras para os funcionários e professores, afinal de contas, a máscara não deve ser usada por mais de 3 horas. O professor vai usar a máscara num contexto onde ele vai falar muito, então vai umedecer rapidamente a máscara, vai haver necessidade de trocar 2, 3 vezes a máscara, né, ao longo de um dia. E aí, quem vai fornecer essas máscaras, né? O professor vai ter que ter 3, 4 máscaras por dia, né? Isso vai ter que ser fruto aí de um acordo. O treinamento dos professores para esse novo protocolo, né? Ou seja, de identificação, a forma de comunicação com esse aluno. Em síntese, a escola vai precisar realmente passar por toda uma ressignificação aí do seu processo cotidiano presencial. E com certeza o desafio está lançado, e nós, educadores, precisamos já ir nos planejando, né, porque esse retorno vai precisar ser muito bem planejado, muito bem observado, muito bem estruturado. Ok? Que a gente possa estar predisposto, né, a mais um desafio, assim como foi essa primeira ruptura do presencial para a distância. Pelo menos agora esse processo vai dar tempo da gente planejar, né? Não vai nos pegar tão de surpresa assim.
Ok.